Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Dirceu da DS. Passado alguns perrenguezinhos, vamos para o vídeo. Pessoal, ontem foi um dia super atípico, bastante problema aqui. Eu comentei com vocês em vídeos anteriores que algum tempo atrás eu tive um problema com a placa-mãe. E sabe como é que é? Aí você tem uma placa-mãe própria para fazer a mineração, e aí você tem outras placas ali, aquelas H110, aquelas placas mais comuns assim, né, que é para estoque aí mesmo, né, de reposição, né, para montar máquinas aí, né, que a gente faz isso também. A gente tem clientes que eventualmente nos pedem, né, Dirceu, consegue uma máquina assim? Então a gente monta, já entrega, coisa e tal, né? E aí são placas que, quando foram compradas, elas não foram escolhidas por serem placas de mineração, elas eram destinadas ao mercado de montagem, né, que a gente faz aqui. E tive que pegar ali, e elas são placas que uma tinha só 2 slots PCI Express e a outra placa tem 3 slots PCI Express. E eu comprei aquele adaptador para 6 cabos. Eu até vou pôr a imagem em algum lugar aqui. Eu vou colocar uma imagenzinha aí para vocês saberem qual o adaptador. O que me consta, um adaptador muito bom, né? Um modelo de adaptador é bom, mas não sei, daí na hora de colocar as placas lá já não deu certo. Claro, aí tem a questão, tem o próprio... A própria placa-mãe, ela tem uma quantidade que ela pode aceitar ou não de PCI Express, né? Não é somente aquelas portas ali, ela pode chegar a 4, 5, né? Como eu tenho 6 placas ali, que precisavam ser postas numa placa-mãe, já não deu certo. Aí num dava 4, o outro dava 5, mas sempre ficava uma de fora. Então, ontem foi um dia muito... Assim, eu fiquei muito chateado, porque eu tive que desmontar e fazer coisa e tal. Tive que montar de novo 2 placas. E olha que engraçado, uma placa-mãe que eu tenho ali, uma Maximus da ROG, ela está dando erro 55, o código do erro. Ele dá a ideia, esse erro, que é um erro de falta de memória, alguma coisa. E eu tenho memória boa lá, aquela memória gamer e tudo mais, né? É uma DDR3 ainda, né? Mas é uma memória super boa, né? E eu sei que não é problema de memória. Então agora é uns pepinos aí para resolver, né? E aí me deu esse desfalque, né, de placa-mãe, que agora eu tenho aquelas plaquinhas básicas ali, eu tenho que ficar usando. E aí já deu travamento, mesmo eu usando os overclocks adequados para as placas, sabe? Eu não fiz nada de extraordinário assim, mas daí já começou a travar, começou a dar problema. E eu creio que seja em virtude daquele adaptador PCI Express lá de X4, né, para 6 placas. Incompatibilidade, alguma coisa assim. Gente, por que eu estou explicando tudo isso para vocês? É só para dizer para vocês que minerar não é fácil, sabe? Tem dias que é uma maravilha. Tive lá aqueles vários dias que eu estava com a placa funcionando, mas eu tive também, ela desligou, enfim, reiniciou. Por quê? Porque nós tivemos como se fosse um temporalzinho aí que terminou a luz, ficamos algumas horas sem luz, sem energia elétrica, né? De noite, né? Assim, deu um vendaval aí, um vento forte aí. Daí eu me deparo com toda essa situação. Isso é só para vocês verem assim como é complicado essa questão de mineração. Eu sempre digo para alguns clientes e amigos que me acompanham aqui, mais próximos de mim, eu digo assim, ó, minerar por computadores, por placa de vídeo, a mineração em si ele não é uma coisa natural, vamos dizer assim. Então ele até pro computador, você ter 5, 6 ou 10 ou 12 placas de vídeo num computador é algo, não é normal isso. Não é normal você ter uma fonte aí de 1600 watts, às vezes 2. Eu tinha 2 fontes, uma X1600 e uma HX1000i, né, que são 2 fontes maravilhosas. Então, você ter 2 fontes para alimentar um computador, gente, com 2000 e poucos watts
de poder de carga, assim, Gente, isso não é uma coisa natural para o computador. Então, a gente está sempre criando uma adaptação, isso é uma enjambração, né? Bonita, bem feitinha, tudo funciona, claro, mas não deixa de ser uma adaptação, uma enjambração, né? Na pior hipótese de se falar, é isso, é uma adaptação. E na melhor hipótese, não, é um computador né, de alto rendimento, que faz cálculos, tudo mais, mas, resumindo, é uma adaptação. Então estava eu ali ontem, estressado, chateado, assim, angustiado, né, de fazer funcionar. Claro, funcionou, está funcionando, mas aí eu olhei, né, eu saí daqui, era, sei lá, 7 horas, fui para casa, monitorei lá de casa. Eu até queria ter largado um vídeo ontem, né, mas não estava legal para isso. Então é só para mostrar para vocês que a gente do lado de cá, né, que produz vídeo, que gera conteúdo, que a gente passa por isso. Eu tenho conhecimento, eu consigo resolver essas coisas, mas a gente passa por perrengues também. E são perrengues chatos, né, de resolver. Mas um pouco né? Uma coisa que que eu preciso falar para vocês, assim, ó, quem trabalha nesse ramo aí né, de ter soluções aí, né, que nem no meu caso, de ter várias máquinas ali. Eu tenho máquinas agora que são de clientes que estão aqui também. Estão utilizando minha energia elétrica aqui, né? Então eu tô, né, isso é outra coisa que eu queria comentar com vocês, né? No próximo tópico agora eu abro esse assunto aí. Mas só para terminar então esse tópico aqui, né? Nós que estamos aqui desenvolvendo soluções, uma das questões que você, né, ou eu ou você tem que ter é estoque de peças. Você tem que ter um estoque razoável, não precisa ter tudo, né? Mas tem que ter pelo menos 1, 2 placas-mãe, precisa ter pelo menos alguns pentes de memória, SSD, sei lá, tem que ter alguma coisa assim, processadores disponíveis, fontes, tem que ter pelo menos 1, 2 fontes disponíveis ali, assim, fonte que você pode usar para minerar, né? Não aquelas fontes comuns, né? Então, a gente sempre tem que ter uma prévia, um material de estoque aguardando para, se precisar ser utilizado, você ter aquela opção. Eu estou agora já com um rig de clientes aqui, gastando a minha energia, né? E utilizando a minha plataforma, a minha estrutura aqui, porque na casa do cliente, ele, como é que eu vou te dizer? Lá ele não vai entender nada do que fazer se der um problema. Aqui a máquina está aqui comigo, então está sob minha responsabilidade, ela vai funcionar, né? E de fato estão funcionando. E claro que isso não é um serviço que, assim, nossa, nunca pensei nisso. Óbvio que não, óbvio que eu já coloquei as placas solares já pensando nisso, né? Apesar que o consumo hoje que eu tenho aqui está maior do que eu produzo, né? Mas a diferença que vai ficar é bem pequena, né? Mas fica uma diferença assim para vocês verem. Esse negócio de energia é complicado, pessoal. E aí alguns me falam que não vale a pena botar placa solar, mas como não? Imagina, eu estaria gastando o triplo, né, de energia. E é ali que está, meus queridos, ali que está o lucro da gente, sabe? O lucro, no meu ver, ele consiste em você, com algum investimento, às vezes é óbvio que sim, é necessário, mas o lucro consiste em você baratear o teu custo operacional. Seria o mesmo que eu falar para vocês assim, ó, eu comprar um carro que custa, vamos supor aí, 200 mil reais, mas que o consumo elétrico dele, o consumo energético dele para ele andar, fosse centavinhos, assim, por quilômetro rodado. E aí, como é que isso não é atraente para o mercado, assim? Uma empresa, por exemplo, que tem funcionários que utilizam um carro todo dia, andam vários quilômetros, como é que uma empresa dessa, ela não vai se interessar num veículo desses? Entende? Então, como é que, agora voltando para a parte da mineração, como é que eu, que necessito muito de energia elétrica, como é que eu não vou me ficar de olho numa questão em que eu posso economizar, mesmo que demore um tempo aí, um investimento até não foi tão alto, claro que é alto, é um investimento alto, mas eu digo,
Como é que eu não vou me interessar em baratear ao máximo minha conta de energia, né? Teve alguém que me comentou que, assim, deu a entender que eu não estava entendendo essa questão elétrica, que era uma fantasia minha, isso. E eu pensei, mas está errado, eu não sou uma pessoa que cai assim de guarda-chuva ali, vou fazer na hora ali, Eu penso muito, eu demorei para decidir, e até pessoas próximas a mim me xingaram, não, mas meio assim, tipo, ô Odisseu, cara, me admiro que tu não colocou ainda, porque eu quis ter certeza de que era um investimento adequado. Mas como não vai ser, pessoal? Qual é a minha matéria-prima principal que eu utilizo aqui? Além da internet, que é óbvio, né? Mas qual é o alimento dessas placas? O que alimenta elas? Energia. Então, se o alimento está caro demais, você tem que comprar de um fornecedor mais barato. Você tem que conseguir de um jeito mais barato. Você tem que produzir o teu alimento. E como é que eu estou produzindo o meu alimento para as placas? Produzindo energia, pessoal. Fica aí como, né, uma questão aí que eu refleti sobre isso. Eu já fiz 2 vídeos para falar sobre isso, eu apaguei. Eu achei eles um pouco fortes, né? Mas, enfim, são as críticas da vida que a gente tem que aceitar e encarar numa boa, né, pessoal? E então é isso. Ontem passei uns perrengues com essas placas, só para finalizar, então, para dar esse... E resolvi, não estou satisfeito, porque são placas que não foram destinadas a isso, são aquelas plaquinhas começo de carreira, que eu costumo brincar, né, um termo que eu uso. E agora eu estou aí procurando uma placa adequada, porque aquela minha querida H110, BTC Pro, uma coisa assim, ela simplesmente me deixou na mão há 3 semanas atrás ali. Se eu conseguisse trocar ali, me parece que são aqueles capacitores, mas gente, pensa num capacitor pequeno, né? Eu não tenho condições, eu não tenho como fazer um reballing, alguma coisa assim, se bem que aqueles capacitores não é caso do reballing, mas eu sei que eu não teria condições de mexer. Então eu vou ter que achar alguém que mexa com isso, que arrume ela, ou eu vou ter que achar uma substituta para essa placa, né, adequada, porque aquela Asus que eu tinha ali também não rolou, sabe? Esses são os nossos percalços da mineração, tá? Isso aqui fica como um registro disso. Nem tudo são flores. Tem dias que está indo muito bem e realmente, de fato, sempre foi bem. Mas esses problemas deixam a gente bem mal. E eu quero compartilhar isso com vocês porque eu sei que com vocês também já aconteceu algo assim. E se você ainda não é um minerador, é só uma pessoa que gosta do assunto, fique sabendo que esse tipo de problema é normal e acontece, pessoal. Tá? Outro dia eu vi num outro canal de outro colega que a rig dele também travava eventualmente quando ele, na brincadeira que ele fez, quando ele simulou que ele ia sair para passear, alguma coisa assim, e a rig deu problema. A gente pode avaliar que tem vários fatores ali, sabe? Um dos fatores talvez a rig não estava com uma configuração, um afinamento apropriado para ela travar assim, né? Pode, de fato. Eu tive problema nisso, né? Pessoal, quando a gente começou a minerar, no caso, janeiro do ano passado, a experiência que a gente tinha, eu tenho experiência com informática, tá, pessoal? Eu tenho muitos anos de experiência com info, né? Mas não com mineração e não com placa de vídeo. Eu nunca fui de jogar, né, jogos, ficar jogando. Eu nunca fui uma pessoa assim que passa horas jogando, né, videogame ou, né, jogos de computador. Então, eu tinha placa de vídeo na minha máquina, mas por uma questão de gostar de ter uma máquina boa, com um rendimento bom, né? Isso é uma coisa que eu sempre gostei de fato, né? Hoje eu tenho um i9 aqui, né, com memória super poderosa, coisa e tal, né? Armazenamento por NVMe de alta velocidade, aquela coisa toda, né? Investimentozinho, né, na minha máquina, bom. Mas aí, o que acontece? Eu, lá em 2020, tinha algum valor, eu já comentei essa história com vocês,
E aí eu precisei criar uma situação, e eu gostava da ideia de criar uma situação de mineração, eu tive que aprender, pessoal. Então, a gente vai usando a experiência para lidar com essas questões e também vai aprendendo alguma coisa, vai criando, como eu costumo dizer para os meus estagiários, né? Eu tive muitos estagiários numa empresa que estagiaram em informática, lá, TI, né? Aquela coisa e tal. E aí eu costumava dizer assim para eles, você tem que criar um banco de dados teu interno, sabe? Um banco de dados que você armazena soluções e problemas e coisa e tal, e quando você precisar, você, já passei por isso. Então, pessoal, é assim que eu fui resolvendo essas questões. Na época, até ano passado, eu tinha bastante problema de travamento de rig. E era justamente por isso. Hoje eu sei que era devido aos ajustes, eles estavam muito altos. O overclock sempre um pouco mais alto, a questão energética errada, o clock, algum detalhe que ele, sabe, ele funcionava, vamos dizer, 99,9%, mas aquele 0,01% lá ele dava aquele problema. Hoje eu vejo que do jeito que eu estou levando, conduzindo tudo, eu estou tendo um bom rendimento, claro, eu tenho placas com bom rendimento também, é óbvio, mas a configuração delas está no ajuste perfeito, sabe? É um casamento bom entre o ajuste de clock, memória, voltagem, etc e tal, né? Então eu acho que a coisa está indo para esse caminho aí. Hoje eu tenho muito menos problemas de travamento de rig, né? Haja vista que a gente pode sair, fazer vídeos aí de domingo e eu não me preocupar tanto com isso, né? A única coisa que deu foi essa temporal aí de domingo de noite, porque tava, gente, outra informação para finalizar o vídeo, eu estou me estendendo demais. Domingo aqui no Rio Grande do Sul foi o dia mais quente registrado da história, desde que o nosso estado tem um controle de temperatura, né, por período, enfim. Parece que nesse domingo, nessa época do ano, no dia que ele representava, foi o dia mais quente desde 1900 e não sei quanto lá. Bastante tempo, pessoal. O meu irmão comentou isso comigo. Meu irmão não mora aqui, ele mora longe daqui. Ele disse, Dirceu, tu sabia que nesse domingo foi o dia, né, no dia 27 de fevereiro, foi o dia mais quente registrado de todos os tempos? Poxa. Então tá, trouxe vários assuntos. Eu espero que esses assuntos tenham trazido algum conhecimento para vocês. É uma experiência que eu estou passando, um perrengue que eu passei. Eu acho que muitos de vocês devem passar por isso também. É chato, a gente fica angustiado, chateado, porque, sabe, nessas horas você olha para o lado, começa a ver, e aquela placa que eu tinha, não tenho mais, porque agora, né? Aí tu começa a procurar uma solução o mais rápida possível para te colocar a tua rig em funcionamento. Aí depois você vai no Hive OS, vai ter aquelas brechas lá de, poxa, né? Aí você olha o tempo que você... Essas coisas, pessoal, isso é assim mesmo, tá? Faz parte da vida do minerador. É mais uma pérola aí para nós, né? E com isso a gente cria experiência e cria um conteúdo aí, enfim. Eu não estou dizendo conteúdo do canal, eu estou dizendo um conteúdo para nós. A gente sabe que a gente precisa se antever a isso, né? Então eu estou hoje providenciando alguma compra de material justamente para eu não passar por isso novamente. Pessoal, obrigado por você ter chegado até aqui. Se você não é inscrito, por favor, pessoal, se inscreva, me dá essa força aí. Eu estou com uma meta de chegar a 1000 inscritos e eu conto com a tua participação, eu conto com a tua ajuda, não custa nada, pessoal, é só clicar lá, ninguém vai te tirar esse clique, né? É um cliquezinho, pessoal, não custa nada. E se você gostou desse vídeo, se ele fez você lembrar algum problema que você teve aí, ou se você se divertiu com a minha situação, deixa aquele like maroto aí, tá? Um beijo no coração, pessoal. E fui. Até o próximo vídeo.